Good morning, everyone. How are you doing? Well, today we have a very important class, the verb to be. Teacher, come on. Again, the verb to be. All right. Bom, gente, nós vamos aproveitar esses dias que vocês vão ter mais tempo para fazer alguns exercises gramaticais, né? Para a gente trabalhar um pouquinho com o verbo to be, que é very important. Não tem como a gente fugir dele. E a ideia é a seguinte. Hoje nós vamos pensar no verb to be por ele mesmo. E no começo aqui, alguns de vocês vão falar assim, but that's very easy. Piece of cake. Tá muito fácil. But pay attention, mesmo que vocês acharem muito fácil, presta muita atenção, porque quando eu mandar os exercises para vocês, vocês vão notar que quando o verbo to be está dentro de uma conversation, ou no meio de alguma phrase, ou de um text, ele acaba se tornando um pouquinho difficult. But, mesmo sendo difficult, ele é very important, tá? Por isso nós vamos recapitular algumas coisas. Eu vou começar desde o basic, desde o início do verb to be. Mesmo que vocês sabem, tentem assistir o vídeo, tá? Porque lá no final do vídeo a gente vai trabalhar com algumas coisas mais avançadas em relação ao verbo to be. E além disso, vocês vão precisar um pouquinho dele aí para fazer os exercises, combinado? Então, let's go! Bom, como eu disse, vamos começar desde o início. Então, a primeira coisa, very, very important, que a gente tem são os pronouns, os pronomes, ou seja, aquelas palavras que ficam no lugar do name. For example, em vez de eu falar Mary na frase várias vezes, eu posso trocar para she. So, for example, Mary is a teacher. She is very nice. Em vez de eu falar Mary is a teacher, Mary is very nice, Mary is very tall, em vez de eu ficar repetindo o nome, então eu uso os pronomes. Por isso, os pronomes a gente tem que saber by heart. Lembra o que significa essa expressão? I know this by heart. Eu sei isso de cor. De cor e salteado. Então, vamos lá. Repete daí, mesmo que vocês saibam, tá? Para a gente pegar melhor a pronunciation. Repeat after me. I, you, he, she, it. Vamos pausar aqui um pouquinho. Lembra de novo, gente. O he a gente usa para men, homens, certo? Então, he é só usado para falar sobre pessoas, sobre homens. E she sobre girls, sobre as mulheres, certo? Só lembrar do he-man e da she-ra, vocês vão lembrar isso aí sem problema. Todo mundo já assistiu. Yes, of course. Bom, e o it? It é usado para ele ou ela, mas não para pessoas. Para animais, para objetos, para lugares. For example, em vez de eu falar do Brasil, eu posso falar it. Em vez de eu falar do book, eu posso falar it. Em vez de eu falar do lion, eu posso falar it. Aí talvez alguém esteja aí pensando, mas e o meu dog? E o meu cat? Será que eu preciso usar it? Para pets, animais domésticos, tanto faz, gente. Porque o pet é como se fosse da family, yes, right? Então, eu posso me retratar o meu dog com he ou com she sem problema, tá? Agora, animais selvagens, objetos, países, lugares, sempre eu vou usar it. Continue. You é você, mas you também pode ser vocês, tá? Então, depende da frase. Vou dar um example for you. You are a student. Você é um estudante. You are students. Vocês são estudantes, tá? Então, depende da phrase. Essa outra palavrinha aqui, muita gente esquece. We, que é nós, ou seja, eu e mais alguém. I and Mary, we. I and you, we. E a última, they. Cuidado com a pronúncia, hein? Olha o patoquinho aí. They. They, people, é o plural de he, she, it. Então, for example, eu falei para vocês que the book, a gente usa it. Agora, se eu falar the books, aí eu tenho que usar they. Very nice? Vamos ver alguns examples about that. The gorilla is big. It is big. Como o gorilla é um animal, o melhor é a gente usar it para o gorilla, tá? Another example. Mary is a nurse. She is a nurse. Mary é uma mulher, então eu tenho que usar she. Another. Simon is a waiter. He is a waiter. Então, para falar sobre homens, eu uso he, certo? E aí a gente podia fazer um exemplo de cada. But I'm gonna consider you understand, yeah?
Just one observation here, people. Normalmente, quando a gente vai falar a primeira frase, a gente costuma usar o nome da pessoa mesmo, tá? Por exemplo, aqui, Simon is a waiter. E aí, se eu fosse acrescentar mais informações, aí eu usaria he. For example, Simon is a waiter. He is very nice. He is my friend. Para não ficar repetindo Simon, Simon, Simon. Ok? Agora vamos trabalhar um pouquinho, então, com o nosso famous verb to be. Primeira coisa que vocês têm que ter in mind. Qual é a translation do verb to be? Ser ou estar. Tá? Então, eu vou usar o verb to be para falar eu sou ou eu estou. Ah, então não vou saber. Vai ser impossible. Vai saber sim. Pay attention. You are a student. Você é um estudante. You are at home. Você está em casa, certo? Você está em casa? Ó, hashtag I'm at home, right? Pay attention at this. So, let's see the examples. I am. Lembra, a gente é diferente, egocêntrico, então I é sempre am. Sempre am. É o único que vai usar am. You are. You, apesar de poder significar aí singular, você é ou vocês são, you sempre vai ser are. Tá? Então, se alguém chegar para vocês e falar lá, you is beautiful, you say, oh my God, yeah? Because you never is, you are. Agora, he, she e it é singular, então a gente sempre vai usar is. He is, she is, it is, yeah? Doesn't matter. E o plural é sempre are. You are, we are e they are. Tá? Então, quem não decorou isso ainda, please, aproveita esse vídeo para decorar. O verb to be é very, very important. Lembrando que aqui eu coloquei todos os examples for you na long form, mas vocês também podem usar aquela short form. Em vez de usar I am, I'm. Em vez de usar you are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. You are, you're. We are, we're. E they are, they're. Cuidado principalmente com esses três últimos com a pronúncia. Repeat. You are, you're. We are, we're. They are, they're. Very good. So, let's go on. Some examples. The rabbit. Remember this animal, people? The rabbit is cute. Yes? It is cute. Quando eu falo de um animal só, tá no singular, então eu tenho que usar is. Observe uma coisa que tem muita gente que às vezes se confunde. Se eu já tenho a palavra the rabbit, eu não preciso da palavra it. Eu não vou usar the rabbit it cute. Senão eu estaria falando o coelho, ele bonito. Ou ele fofo, right? Aí, cadê o é? Não tem o é. Então, tem que ser the rabbit is cute. Ou se eu não quiser falar o nome rabbit, aí eu uso it, tá? E aí eu falaria it is cute. That's it. One more example. The cats are fast. Os gatos são rápidos. Cats é plural, correct? Então, eu não posso usar is. Eu tenho que usar are. E se eu não quiser falar the cats, eu posso trocar para they. They are fast. Again, people, eu posso falar the cats, they fast? Não, né? Senão não faz sentido a minha phrase. Então, ou eu falo the cats are fast, ou eu falo they are fast, tá? But remember, of course, eu só vou usar they are se eu já me referir aos cats. A pessoa que está me escutando está entendendo que eu estou falando sobre os cats, alright? Good. Agora vamos ver um pouquinho as negative forms. Very easy, very simple. Se eu quiser fazer uma forma negativa do verbo to be, é só colocar o not depois do verbo to be. Tá? Não pode ser antes, tem que ser depois. Example, I am a student, I am not a student. Susan is Brazilian, Susan is not Brazilian. Só que, again, a gente tem a short form, tá? Que é aquela forma contracta, a forma mais curta. Em vez de eu usar is not, eu posso usar isn't. Presta atenção na escrita, o que a gente está fazendo? Tira o O e no lugar do O, para mostrar que foi tirada uma letra, coloca o apóstrofo, essa vírgulazinha em cima, tá? Então, tanto faz eu usar Susan is not Brazilian ou usar Susan isn't Brazilian. A question for you. Qual que vocês acham que é mais usada, hein? Is not ou isn't? Claro que é isn't, né? Sempre a short form, lembra? Time is money. Agora vamos ver algumas question forms.
Question form também, easy peasy. No problems with this. You are from Japan. Are you from Japan? Então, o que acontece na pergunta em English? Eu coloco o verbo to be na frente. Isso é uma regra do inglês que vai acompanhar a gente forever and ever. Yes? A ideia é a seguinte, gente. Toda vez que eu tiver uma pergunta em inglês, eu tenho que ter um verbo no começo para marcar a pergunta. Diferente do português, que a gente só sabe se a pergunta quando chega no final, que tem um ponto de interrogação. Em inglês tem o ponto de interrogação, mas além disso tem um marcador no começo da frase. No caso do verbo to be, ele não precisa de ajudante, né? Vocês já devem ter trabalhado aí com do, com does. Para o verbo to be, esquece isso. Para fazer pergunta, é só colocar o verbo to be na frente. Então, em vez de eu falar you are from Japan, para perguntar, are you from Japan? For example, pensa aí, como vocês perguntariam assim, você está bem? You are okay? Ou are you okay? Are you okay? Certo? Para mostrar que é uma pergunta. Agora, uma coisa talvez que confunda um pouquinho mais a gente. Como eu faço para responder essas perguntas? Essas perguntas que começam direto com o verbo to be, a resposta sempre vai começar com yes ou com no, tá? Claro que pode ser só yes e pode ser só no, depende da formalidade da situação. Mas normalmente a gente acaba usando uma short form, que a gente fala que é essa forma curta de resposta. Por exemplo, are you from Japan? Yes, I am. Ou na negative, no, I am not. Tá? Então, isso é o mais comum. Agora, pay attention. Por que eu respondi com I? Porque a pergunta foi sobre you. Se eu perguntei sobre você, eu vou responder com I. Agora, olha o exemplo do Tom. Tom is a doctor. Para perguntar, fácil, easy. Coloco o is na frente. Is Tom a doctor? E para responder yes, I am? Não, né, people? Eu não sou o Tom. Yes, he is. Ou no, he is not. Talvez alguém esteja pensando aí, mas não posso falar no, he isn't? Pode, sem problema, tá? Usar a short form ou a long form, it's up to you. Você decide, tá? Só uma observation. Se em vez de Tom, essa pergunta fosse sobre a Susan. Is Susan a doctor? Yes, he is. No. Se eu estiver falando da Susan, ela é uma girl, então a resposta yes, she is. Ou na negative, no, she's not. Vamos complicar just a little bit. WH question form. A gente pode fazer uma pergunta direta, que nem as do example anterior, ou seja, começar direto com o verbo to be, mas eu também posso perguntar com uma WH, que são essas palavrinhas que a gente tem no começo da pergunta, tá? E as WH são as únicas que têm a permissão de aparecer antes do verbo to be, mas vocês percebam que o verbo to be ainda está antes da pessoa. Alguns examples for you. Where are you from? Pergunta para vocês, por que é are? Por que não é is? Of course, porque é you, e you é sempre are, independente seja na forma de pergunta, ou seja, que vem na frente, ou na forma de affirmative, que vem depois. Olha a resposta, where are you from? I'm from Brazil. Tá? Ué, cadê o yes, I am? Se eu pergunto where are you from, eu quero saber de onde você é. Então, eu não posso responder só com yes ou no, eu preciso de uma resposta complete, eu preciso da information na resposta. Tá? Olha a outra, what's your name? My name is Julia. Tá? Is, por que foi usado is nessa pergunta? Porque your name é it, e sempre que é it é is. E a última, how are you today? Como você está hoje? How are you today? De novo, é are, porque é you. I'm fine, thank you. Tá? Só para finalizar aqui, em vez de eu perguntar how are you today, eu quero perguntar do Bob, nosso friend Bob. How are Bob today? No, how is Bob today? Porque Bob é he, então eu usaria is. E a resposta do mesmo jeito. Como eu estou falando do Bob, he is fine. Yes? So, people, that's all for today. I'm going to pass many exercises now for you. The idea is that alguns exercises vão ser very simple, very easy, porque vocês vão só completar com o verbo to be, mas outros exercises vão ser hard e you have to pay attention, tem que prestar atenção em todas as regras do verbo to be. Como fazer pergunta, como fazer uma negative e o mais important, of course, a conjugation. Então, leiam bem as phrases, principalmente nas conversations, que ficam um pouquinho mais hard, e tentem fazer o exercise. Vocês vão fazer e enviar para mim que eu quero corrigir, hein? So, see you soon. Have a nice day. Bye.